Boa noite, pessoal. Então vamos começar aqui a dar início, né, à nossa reunião. Vamos continuar ouvindo a música calma e enquanto a gente contempla essa imagem de Jesus, vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus nas alturas, agradecendo sempre pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade de estarmos a cada dia aprendendo e buscando melhoramento. Que a espiritualidade possa nos acompanhar nesse momento de união em pensamento, que nós todos sejamos guiados aos melhores pensamentos e melhores sentimentos, que o pouco de informação que nós compartilhemos sejam absorvidos por todos e que nós possamos, ao fim desse momento de estudo, estarmos um pouco mais próximos do nosso caminho em direção à evolução. Graças a Deus e que assim seja. Bem, boa noite, pessoal. Dando continuação às atividades, né, do tratamento espiritual, da quarta-feira, o tratamento de desobsessão. Hoje a gente começa um novo ciclo, que é de palestras, que é o ciclo Obsessão. Então hoje a gente vai começar com a aula Obsessão 1, certo? Então, vamos lá. Bom, então aqui estão nossos slides, certo? Então, para a gente falar sobre obsessão, né, e sobre toda essa questão que envolve a influenciação espiritual que ocorre entre dois espíritos, a primeira coisa que a gente deve fazer é se questionar sobre a própria definição de espírito, né? Sobre o que é o espírito. Então, para auxiliar a gente nessa questão, tá aí o texto ali das perguntas do Livro dos Espíritos para a gente ter esse auxílio teórico, né? Então, que definição se pode dar dos espíritos? Está lá na pergunta 76. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, lá no Livro dos Espíritos, e assim na base doutrinária do Espiritismo, uma das formas de ver o universo, né, é de separar entre essas duas coisas opostas, né? O espírito, a parte inteligente e a parte material, a matéria e a inteligência. Então, se há inteligência no universo, os espíritos disseram pra gente, ó, o que é espírito é o que provém da inteligência e que age de forma inteligente. Então, nessas aulas para os pacientes, né, na escola de evangelização de pacientes, geralmente eu costumo falar que, ó, a gente fala bastante sobre sobre que o nosso espírito fez coisa errada, ou que o nosso espírito tá ruim, tá precisando de um passe. Mas a verdade é que o nosso espírito não existe, né? Existe nós, o que pensa, o que age errado ou age corretamente, o que sente amor, ódio, raiva, alegria, felicidade. Isso é o espírito, né? Então, nós somos espíritos e é a parte inteligente da criação, né, que precede o corpo físico e que sucede o corpo físico. Né? É claro que essa conversa a gente pode aprofundar ela ao máximo, né? Mas basicamente isso, o espírito é a parte inteligente, né? Então é o que se transforma com o tempo de forma infinita, né? Continua se transformando ao longo aí das várias encarnações. O corpo ele perece, mas o espírito continua, né? E aí, eu já estou até adiantando a segunda pergunta aí, que é: que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Essa pergunta 149. Então,
a gente pode encarar a alma, né, essa ideia de vida e morte para o espiritismo, né, a gente pode encarar como uma passagem entre dois planos da existência, entre dois lugares diferentes da existência. Então, um aqui entre os vivos, entre os encarnados, em que a gente usa o corpo físico para agir sobre o mundo material e se relacionar com as pessoas, né? Então a gente vê com os nossos olhos, nós ouvimos o que os outros têm a dizer e dizemos coisas e agimos com os nossos braços, pernas e mãos. E no plano fora da matéria, em que a ação ela está muito mais sujeita aos nossos pensamentos e sentimentos, né, do que aqui sujeita à matéria do corpo físico. Então, e daí sucede uma coisa bastante interessante, que é uma pergunta para a gente ter em mente para o prosseguimento aqui dos nossos slides e dessas aulas também, né? É que, será que essa simples mudança de plano, transição de um estado para o outro, viagem de um lugar para o outro, transforma radicalmente o que nós somos como seres inteligentes, né? Então, será que eu sempre geralmente dou um exemplo que pode acontecer aqui no mundo material mesmo, que é o da uma viagem, né? Então, se eu viajar para um lugar muito distante, agora não por causa da quarentena, mas se eu viajar em um outro momento, né, por um lugar muito distante, as minhas predileções, vontades, características, elas vão continuar as mesmas, né? Então eu não vou deixar de imediato de gostar de uma certa comida ou de uma certa tipo de arte. Eu vou continuar com as mesmas predileções, pelo menos durante um tempo, até que eu me ajuste, né? Então, da mesma forma, os espíritos, quando mudam de plano, melhor, nós, né, quando mudamos de plano, a gente continua levando conosco as nossas características. E, para além dessa ideia de que o espírito é a parte inteligente da matéria, a parte que pensa e sente, né, e que sobrevive, para além de só sobreviver, preceder o corpo e sobreviver ao corpo, a gente também reencarna, né? Então, uma outra questão importante é a ideia de que, além só de uma encarnação, são as várias e várias sucessivas encarnações. Então, nesse slide, a gente tem uma imagenzinha aí muito interessante, que é esse espiral, que ele denota um progresso, né? Ele representa um progresso, desde lá do homenzinho das cavernas, e aí a gente tem uma série de épocas da humanidade representadas aí nesses corpos, né? Então, da mesma forma, o nosso espírito ele cambia, ele troca de corpos, né? Então, à medida que a gente precisa progredir, a gente vai reencarnando. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, até a gente geralmente vê nas novelas, né? Quando tem uma novela espírita, a gente vê lá e aí mostra a reencarnação, né? Aí às vezes o cara reencarna, aí na próxima encarnação é o mesmo ator que faz, o corpo igualzinho. A realidade é que os corpos eles são vastamente diferentes de acordo com a necessidade do nosso espírito naquele momento, né? Então, se eu precisar, né, reencarnar na China, por exemplo, vou reencarnar com os traços de lá. Se eu precisar reencarnar no Brasil, vou reencarnar com os traços aqui de um corpo tipicamente do lugar, ou com uma deficiência que for preciso para mim, mais bonito, mais feio, mais propenso a uma enfermidade ou menos propenso a outra enfermidade. Então, o corpo físico que a gente reencarna, ele muda, né, de acordo com cada encarnação. E, para além disso, a reencarnação ela é um mecanismo divino para que a gente progrida,
para que a gente evolua, né? E é a ideia de que tem uma quantidade, a gente como ser humano, né, nós temos uma quantidade limitada aí de tempo, né? Um ser humano que vive muito vive 100 anos, 100 e alguma coisa, outros que vivem menos aí por volta dos 70 anos. Então tem uma quantidade limitada de coisa que a gente pode fazer nesse período. Então, a o que a espiritualidade nos informa, e a gente, depois que adquire um certo conhecimento, consegue inclusive perceber isso nas nossas vidas e nas vidas dos nossos companheiros de jornada, é que às vezes a gente vai precisar de uma encarnação inteira para conseguir se livrar um pouquinho de algum dos nossos defeitos morais, né? Então, enquanto outros espíritos que vão ser um pouco mais vitoriosos, vão conseguir dar saltos maiores na evolução, né? Ou menores. Então, as reencarnações elas acontecem para que a gente progrida, né? É uma grande demonstração de misericórdia de Deus, para que a gente consiga, em uma encarnação, reparar os erros de uma encarnação anterior e progredir um pouquinho, por aí vai. E então, né, se a gente tem espíritos e nós agora estamos reencarnados, né, num corpo físico, será que todos os espíritos eles sempre estão reencarnados juntos ao mesmo tempo? A resposta é que não. Enquanto a gente está aqui encarnado, tem um monte de desencarnado. Eu não vou saber precisar o número certinho, o lugar certinho, mas tem uma mensagem do Emmanuel que fala que é por volta de 3 vezes maior o número de espíritos desencarnados do que de espíritos encarnados. E aí? Eles estando do lado de lá, não estão sujeitos à matéria, ou seja, as paredes, as roupas, todas as coisas aqui do nosso mundo material não surtem efeito, não têm efeito sobre os espíritos desencarnados. E aí tem uma pergunta muito interessante e que sempre, até quase que quando a gente começa, né, a aprender um pouco mais sobre o espiritismo, para quem não é espírita desde berço, ou até as crianças também se fazem essa pergunta, veem os espíritos tudo o que fazemos? Ou seja, será que quando eu estou lá no banheiro, os espíritos estão vendo? Ou será que quando eu estou na minha intimidade ali de algum sentimento, os espíritos têm como ver aquilo? E aí a resposta que o Kardec teve depois de fazer essa pergunta foi, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Na perguntinha 456 ela é até um pouco mais vasta a resposta, né? Então, os espíritos não só veem a gente, como estão ao nosso redor o tempo inteiro. Agora, o que eles fazem nesse momento depende da índole deles. Os espíritos superiores, com certeza, eles vão poupar a gente da presença deles em algum momento de maior intimidade ou que causaria constrangimento para a gente. Agora, os espíritos menos elevados, provavelmente eles não respeitam esse nosso espaço, não. E depois dessa, né, os espíritos vendo a gente e rodeando a gente, é quase como se a gente estivesse no meio deles e não o contrário. Vem uma outra perguntinha, quase que consequência da primeira, que é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então a influência espiritual é tão grande que por vezes é como se fosse um marionete e um controlador ali, uma relação parecida com essa. Então é uma relação que começa a ser observável assim, na ação dos nossos companheiros, nas nossas próprias ações. Quando a gente tem um pouco mais de lucidez e de algum conhecimento, às vezes a gente consegue inclusive se pegar assim, tal ação, tal atitude, ela parece ter saído de
de uma outra fonte que não o meu pensamento. Então é disso que a gente está falando quando a gente diz sobre influenciação espiritual. Bem, o tratamento é um tratamento de desobsessão, como a gente sempre fala. E a aula é obsessão, e a gente estava falando sobre influenciação espiritual, né? Então, qual é a diferença da influência dos espíritos para a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a primeira coisa para a gente tirar desse trechinho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo é a palavra persistente. Então, a obsessão ela tem essa característica de que é uma ação contínua e intensa a todo momento. Então, e normalmente essa ação ela está direcionada aos nossos principais problemas aqui morais e intelectuais, né? Então vão ser ideias e pensamentos e sentimentos sempre direcionados para o mesmo fim e um acontecimento contínuo, né? Então, às vezes vai ser uma raiva momentânea que a gente sente além da conta em certos momentos, ou uma melancolia em outros, ou uma tristeza em outros, né? Uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, aí a gente tem que sublinhar essa palavra aí, um espírito mau. Se a gente tivesse que classificar só nessas duas categorias, né, mal e bom, com certeza um espírito que está tendo essa ação persistente para prejudicar um outro seria classificado dentro de um espírito mau, né? Mas como a gente sabe, como existem uma infinitude de espíritos, também tem uma infinitude de características de espíritos e categorias diferentes. Então, o espírito que está exercendo essa ação, ele normalmente vai ser um espírito viciado ou um espírito que tem alguma ligação conosco por uma outra encarnação, por exemplo, ou por algum ato que nós fizemos para ele, ou pela memória dele, né? Então, é um espírito que vai se sintonizar conosco, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, e vai trabalhar para prejudicar a gente, para fazer com que as nossas ações causem um dano contínuo para nós, né? Onde começa a obsessão? Assim como uma doença, a obsessão ela pode ser observada através dos sintomas e existe um ambiente propício para que ela floresça, né? No caso, para que ela cresça, para que ela surja. Então, semelhante a algumas doenças do corpo físico que precisam, por exemplo, da imunidade estar baixa para entrar em força completa, a gente também precisa estar com um organismo, tanto físico quanto espiritual, de um certo jeito para que a obsessão comece. Então, o que causa a obsessão? Onde que a obsessão começa? Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio que, virulento, age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Então, para a obsessão começar
e se instalar na gente e o espírito obsessor começar a exercer a influência de forma significativa nas nossas vidas, isso depende de a gente estar num estado emocional X, né? Com pensamentos negativos, de derrotismo, de tristeza, de angústia, de agonia, né? E por que que esse problema da obsessão é tão grave, né? Tão importante da gente ser diagnosticado e de ser tratado. A sociedade onde a gente vive, bem como a história dos nossos espíritos, ou seja, todo o acúmulo de sofrimentos, angústias, acontecimentos do passado e do presente agora, direcionam muitas vezes os nossos pensamentos para esses estados. Então, uma outra coisa, geralmente quando a gente está tendo essas aulas, eu ouço muito o pessoal falando assim, porque o ambiente nosso, nas nossas casas, no nosso trabalho, no grupo do WhatsApp, na televisão, é todo de dificuldade, de problemas. Então a gente sabe, como os espíritos nos mostram, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, em que o mal ainda prevalece sobre o bem. Então, a regra ainda é o do sofrimento, das dificuldades e tendo isso em vista, entrar nesses estados de pensamentos negativos, estados emocionais ruins, é uma coisa muito fácil de acontecer. E quando a gente tá nesse estado, a obsessão é mais facilmente começa mais facilmente, né? A obsessão começa em nós, né? Esse slide vem reforçar o que a gente já estava conversando aqui, né? A obsessão começa em nossas próprias imperfeições. Maledicência, ódios, maus pensamentos, egoísmo, orgulho, inveja, gênio forte, que é o gênio forte, senão a teimosia, o orgulho, o egoísmo, tudo isso junto, né? Os vícios, de tantos vícios que a gente pensa que são os morais, como por exemplo vício da sexualidade, vício na própria maledicência que foi falado ali anterior, quanto os vícios que a gente relaciona geralmente ao corpo físico, né, que é as drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, por exemplo. A preguiça, as emoções em desequilíbrio, os estados emocionais negativos. Então, toda essa gama de problemas aí contribui para que o nosso estado mental esteja propício para que a obsessão se instale. Então, um exemplo é a imunidade do nosso corpo físico. Quando a nossa imunidade está mais alta, né, é mais difícil que a gente contraia certos tipos de doenças do que quando a nossa imunidade está mais baixa, né, mais prejudicada. Então, por isso que, por exemplo, uma mulher grávida depois do parto, ela tem que tomar uma série de cuidados, porque o corpo dela enfrentou um grande desafio ali e ele precisa de um tempinho para se recuperar. Então, da mesma forma, os obsessores eles só têm a capacidade de influenciar a gente negativamente se, em primeiro, nós tivermos um campo mental propício para isso. Aquela parábola do semeador, ela funciona também de forma reversa. Na parábola lá era que só o campo que estava preparado para a palavra de Jesus vai florescer. Aqui da mesma forma. As investidas dos obsessores só vão ter sucesso naquele campo que tiver pronto para acolher aquela sementinha ali do mal e do ódio e por aí vai. Quais as consequências da obsessão? Então, loucura, suicídios, os desencarnes prematuros,
desequilíbrio familiar e doenças físicas também. Então, nos livros do André Luiz, por exemplo, e também durante alguma parte das próprias obras básicas, são apresentados para nós uma grande variedade de exemplos de consequências da obsessão. Nos livros dos nossos romances espíritas, que também tem uma vastidão de romances espíritas à nossa disposição, você tem muitos e muitos casos de obsessão e que sempre começa numa situação mais simples e os dois espíritos acabam cada vez mais se entrelaçando nessas dificuldades. Por vezes acontece que a subjugação avulta até o ponto de paralisar a vontade do obsidiado. Então, essa obsessão ela pode chegar a um ponto em que ela não é mais só uma sugestão que você acata ou não. Então, eu geralmente dou um exemplo da gula, da guludice. Às vezes eu estou aqui comendo algum tipo de alimentos, né? Alguma lasanha, um doce, e aí, né, vem aquela vontadezinha de comer um pouco a mais, né? E aí quando vem essa vontadezinha eu posso negar ela, né? Mandar ela para os ares ou posso acatar. Eu pessoalmente geralmente acato. Quando a gente está num estado de subjugação, não existe mais esse acatar ou não. Os espíritos eles já estão tão entrelaçados nos laços magnéticos que é preciso uma ação além só da vontade do indivíduo. Então, aí principalmente é que a intervenção de terceiros se torna necessária, quer por meio da prece, quer pela ação magnética. Então, o tratamento espiritual que acontece no nosso centro espírita e em tantos outros do Brasil, ele é baseado nessa ideia de que, quando a gente não consegue mais sozinho vencer se soltar desses grilhões, vencer essas amarras que estão nos juntando aos obsessores, é preciso ter o passe magnético, a corrente magnética, a água fluidificada, o conhecimento através das palestras, para que a gente consiga, com esses vários instrumentos, nos libertarmos dessa condição. E nesse processo todo a gente acaba saindo desse processo mais preparado para enfrentar futuras influenciações espirituais, bem como a espiritualidade aproveita para tratar de forma muito eficaz os nossos companheiros obsessores. E aí vem essa questão. A obsessão tem cura. No começo desse momento, a gente falou sobre a obsessão ser parecida com uma doença que a gente precisa diagnosticar. Então, se a gente falou em doença, a gente tem que falar de cura, né? Como o centro espírita poderá auxiliar? O espiritismo é a ciência da alma. Então, o fato de ter essa aula, né? Uma das coisas basilares do nosso tratamento são as aulas, né? São as palestras. Por quê? Porque através do conhecimento e da fé raciocinada, nós conseguimos ter resultados melhores para combater, ter instrumentos mais eficientes para combater a obsessão, né? Então, até chegar ao ponto de, por exemplo, a gente tendo mais conhecimento, a gente conseguir perceber quando nós estamos sendo à mercê dos espíritos obsessores, por exemplo. O centro espírita é a escola da alma que nos ensina a viver. É o lugar de reequilíbrio e de harmonia, auxiliando na reforma íntima. Então,
uma das funções do centro espírita é de ser uma casa que nos acolhe, né? O centro espírita não é somente o lugar onde a gente vai. E eu acho que essa afirmação, essa ideia de que o centro espírita é o grupo de participantes, né? O grupo de espíritos que estão envolvidos nisso, está sendo cada vez mais colocada à prova nesses dias agora da quarentena, né? Cada um da sua casa, reunidos em pensamentos e em sentimentos, para manter o nosso centro espírita funcionando e ativo e vivo. Então é essa união de todos nós que faz o centro espírita. E essa união ela é extremamente importante para que a gente se cure desses momentos difíceis pelos quais a gente passa. Atitudes que auxiliam na cura da obsessão: o passe magnético, a prece diária, constante, água fluidificada. Daqui a pouco a gente vai fazer um momento de fluidificação da água e é um momento muito importante para que a gente continue durante a semana sorvendo desse fluido que vai dar sustentação para o nosso corpo físico e proteção, né? E não faltar ao tratamento, no caso aqui, não faltar às nossas lives, para que a gente continue sintonizado. Essa continuidade ela é muito importante, porque se a gente assiste um dia, depois no outro não assiste, aí volta no outro, né? A continuidade é muito importante, porque senão às vezes a gente pode até sentir isso, né, nós mesmos, de que com o tempo se a gente faltar demais, é quase como se fosse um constante remar contra a corrente, né? A gente vai avança um pouquinho, dá um passo para trás. Avança mais um pouquinho, dá um passo para trás. E então, para a gente terminar, essa mensagenzinha aqui do Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, com essa mensagem aí de esperança, de tranquilidade, a gente dá encerrado esse momento da nossa aula. E aí vamos passar para o momento da fluidificação da água. Então, que todo mundo consiga se preparar, buscar um copo de água para a gente fazer o nosso momento de mentalização, de bons pensamentos e de fluidificação das águas. Certo? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro,
Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
Bem, pessoal, boa noite. Então, bom, primeiro vamos dando alguns avisos, que nós consigamos continuar acompanhando as nossas atividades online, tanto na terça-feira quanto na quarta-feira, e que a gente tenha calma, serenidade durante esses momentos de crise que a gente vive e que nós consigamos continuar bem durante essa semana. Boa noite a todos e que nós fiquemos todos com Deus.